Você sabe qual é o verdadeiro poder da mídia? Muitos acham que é o dinheiro. O dinheiro dá poder, sem dúvida, mas não neste caso. Para se ter uma ideia, a tiragem dos grandes jornais no Brasil vem caindo há décadas, e suas vendas online não cresceram no mesmo ritmo. Isso também é verdade com as grandes redes de televisão, que perderam audiência ano após ano. Se não é o dinheiro, então o que seria? Status, moda? É tudo isso e mais um pouco. Chama-se opinião pública. Elizabeth Nolle Neumann descobriu que a opinião pública era o próprio tecido social. Ela não se baseava fundamentalmente na imitação, como muitos acreditavam, mas no medo do isolamento social. Funciona assim. Imagine que você está numa roda de pessoas onde todos são chamados a dar sua opinião sobre determinado assunto. E quando chega a sua vez, você nota que a sua opinião é oposta à de todos os outros. O que você diria? Pesquisas exaustivas sobre o assunto mostram que entre 60% e 80% das pessoas respondiam conforme a maioria e contra suas próprias convicções. Estas pesquisas foram feitas nos Estados Unidos e na Europa, com pessoas de esquerda, direita, jovens, adultos, idosos, e não se viam modificações profundas conforme o público e o local pesquisado. Isso pode até parecer que se trata de trivialidades, mas, novamente, não é o caso. Quando os indivíduos tentam evitar o isolamento, não estão sendo hipersensíveis. Trata-se de um assunto vital que pode envolver, inclusive, riscos reais. Isso deve ser assim para manter um grau suficiente de unidade, mantendo a integração social. A opinião pública, portanto, expõe continuamente o indivíduo e o obriga a atender às exigências da dimensão social. Sua força vem do medo do isolamento, da impopularidade, mais do que do desejo de fama. Isso é o que faz com que a pessoa deseje prestar atenção ao entorno e se torne consciente do olhar público. Não é tanto uma questão de querer ser aceito, mas de não querer ser rejeitado. Você já deve estar pensando como isso se aplica à mídia. Você iria contra a opinião da mídia? É um mecanismo da opinião pública que dá o poder da mídia. No mesmo estudo, Elizabeth Nolle Neumann nota que a mídia tem o poder de colocar certas opiniões como erradas, ruins ou impróprias. Mas o mais importante de tudo, neste estudo, é a constatação de que quem não tem sua opinião representada pelos meios de comunicação está realmente mudo. E isto é a espiral do silêncio, que é quando o indivíduo, com medo do isolamento social, não emite sua opinião por julgar que ele está sozinho nesta questão. Hoje, o cenário alterou a balança de poder que se concentrava nas mídias tradicionais. A internet e as redes sociais conquistaram espaço como articuladores da opinião pública. E não por acaso, quebraram com muitas ideias que antes estavam relegadas à espiral do silêncio. Talvez o exemplo mais vistoso aqui no Brasil seja o das opiniões de direita. Há alguns anos, era impensável que alguém publicamente se dissesse de direita. Direita era um palavrão. Era quase uma confissão de crime. E o que vemos é a chamada grande mídia ou mídia tradicional movendo uma guerra total contra a internet naquilo que ela resolveu chamar de fake news. Tentando designar a si mesma como juíza da verdade e da mentira, a mídia luta para tentar manter um poder que a cada dia lhe escapa mais das mãos. Eu sou Renato Emídio, para a Universidade Conservadora.